Olá turma, voltamos com mais uma aula de geometria analítica, ainda falando sobre retas, tá? E na aula de hoje a gente vai comentar sobre inclinação e coeficiente angular de uma reta, tá bom? Então vamos à aula. Vocês devem ter acompanhado aí no material que eu disponibilizei que a inclinação de uma reta é o ângulo formado entre a reta e o eixo do x, tá? Então, portanto, a inclinação dessa reta é o ângulo alfa, tá? Medido, claro, no sentido anti-horário, né? Então, repetindo, alfa é a inclinação da reta. E o que vem a ser o coeficiente angular? Por definição, o coeficiente angular, que é representado pela letra M, tá? Então, por definição, esse coeficiente é a tangente trigonométrica da inclinação, tá? Portanto, M é igual a tangente de alfa. Então, você tanto pode encontrar esse coeficiente angular calculando a tangente desse ângulo, como também pode encontrar esse M usando esses dois pontos que foram determinados aqui na figura, né? Por que dois pontos? Afinal de contas, dois pontos definem uma reta, né? Toda vez que você precisa encontrar a equação de uma reta ou qualquer outra situação, dois pontos são suficientes, tá? Dados dois pontos, por eles passa uma única reta, tá? Então, o que a gente vai tentar construir aqui é uma expressão, uma espécie de fórmula, de modo que a gente possa calcular esse M, né, conhecendo, melhor dizendo, as coordenadas de dois pontos. Então, vamos lá. Eu já coloquei aqui essa figura, né? Como eu já comentei, destacamos aqui dois pontos de coordenadas, ponto A de coordenadas x1, y1, ponto B de coordenadas x2, y2. Então, vamos lá, vamos tentar chegar nessa fórmula. Eu vou colocar aqui um ponto auxiliar, né, que eu vou chamar esse ponto de C, né, coordenadas x2, y1. Perceba que aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo. E qual a finalidade desse triângulo? Na realidade, eu vou colocar aqui um ângulo, que obviamente é o mesmo desse, né? Afinal de contas, esse lado, né, esse cateto do triângulo retângulo é paralelo ao eixo x, e a hipotenusa, né, tanto desse triângulo como desse, elas pertencem à mesma reta, portanto, esses dois ângulos eles são congruentes, tá? Tem a mesma medida alfa. E aí eu vou usar a própria definição, né? Se vocês lembram, a definição de tangente, né, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, pensando nesse triângulo aqui, quem é o cateto oposto? É o comprimento do lado BC. Portanto, y2 menos y1. E o cateto adjacente é o comprimento do lado AC. Portanto, x2 menos x1. E aí, nós temos, né, uma fórmula que a gente pode usar para encontrar o valor de M, conhecendo, é claro, as coordenadas dos pontos A e B. Portanto, dados dois pontos, você consegue achar o coeficiente angular usando essa expressão, tá? Eu coloquei ali duas retas, né, dois exemplos, o primeiro exemplo com a reta R, o segundo exemplo com a reta S, e a gente vai tentar encontrar o coeficiente angular daquelas duas retas. Vamos lá, de que forma? Observe aqui que no exemplo 1, a informação que nós temos é a inclinação, é o alfa, que é 30 graus, né? Então, no exemplo 1, a informação que nós temos é que o alfa é 30 graus. Então, portanto, para achar o coeficiente angular, que é o M, basta usar isso, né? Tangente de 30. E aí, em qualquer calculadora científica, em qualquer tabela trigonométrica, você pode encontrar a tangente de 30, né? A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Portanto, o coeficiente angular da reta R é raiz de 3 sobre 3. Agora, e no caso da reta S? Eu não sei, a priori, quem é a inclinação, mas eu conheço dois pontos, né? Aqui está claro que as coordenadas do ponto A são as seguintes, 0 e 3, e as coordenadas do ponto B, aqui, vou colocar aqui no cantinho, 6 e menos 1. Portanto, para encontrar o coeficiente angular da reta S,
basta eu usar essa expressão. Então nós temos y2 menos y1, né? y2 menos y1, menos 1 menos 3, e aqui no denominador x2 menos x1, 6 menos 0. Menos 1 menos 3 dá menos 4, 6 menos 0 dá 6. Então, o coeficiente angular da reta S, basta simplificar essa expressão, né? Essa fração, melhor dizendo. 4 sextos dá para simplificar por 2, então fica 2 terços. Perfeito? Então, recapitulando, gente, o que nós tentamos mostrar aqui foi uma outra expressão, além da própria definição, né? Uma outra expressão para determinar o coeficiente angular de uma reta. Outro esclarecimento. Eu peguei essa reta dessa forma, tá? Mas ela podia ter esse sentido e o desenvolvimento, a ideia seria análoga, então eu ia chegar nisso daqui de qualquer forma, tá? Convém salientar também outro detalhe. Se essa reta R ela for horizontal, né, se ela for horizontal, significa dizer que a inclinação é 0 grau e, consequentemente, o coeficiente angular é 0, tá? Até porque a tangente de 0 é 0. Já se a reta R ela for vertical, o alfa, né, a inclinação é 90 graus e, consequentemente, não vai existir o coeficiente angular, até porque a tangente de 90 graus não é definida. Perfeito? Até a próxima.